Cada um de seus dedos possuía uma habilidade única: o dedo indicador divino que esmagava todas as coisas, o dedo médio divino do julgamento, o dedo anelar divino com poderes de cura. Seu nome era o Deus Único. E como ele ficou tão forte? Apenas esmagando formigas em seu jogo de celular. E tudo começou em um dia comum, quando ele descobriu que um novo jogo estranho havia aparecido em seu celular. No momento em que ele tocou no ícone do baú de tesouro, ele se abriu dramaticamente. A tela exibia as palavras: "Bem-vindo ao Criador de Deus Maligno." Momentos depois, uma formiga rastejou pela tela, seguida por uma linha de texto incompreensível. Em vez de questionar a realidade como uma pessoa sã, ele pensou que iria apenas tocar aleatoriamente e ver o que acontecia. Para sua surpresa, a formiga foi instantaneamente esmagada sob seu dedo. Uma moeda saltou da tela, e o celular anunciou calmamente: "Vida do número 1 terminada. Você obteve uma moeda divina. Parabéns! Você está um passo mais perto de se tornar um grande Deus maligno que busca o poder absoluto." Ele olhou para o celular confuso, perguntando-se se tinha acabado de despertar algum tipo de habilidade de caçador. Se isso tivesse acontecido há 20 anos, ele teria se internado direto em um hospital psiquiátrico sem hesitação. Infelizmente para sua saúde mental, os tempos haviam mudado. 20 anos atrás, fendas espaciais se abriram pelo mundo, e inúmeros monstros saíram como uma infestação interdimensional. A humanidade quase foi extinta, mas tudo mudou quando os humanos despertaram habilidades sobrenaturais. A energia obtida da caça aos monstros se tornou a última esperança de sobrevivência da humanidade. Os caçadores eram classificados desde o rank SS, semelhante a um deus, até o vergonhoso rank G. Uma vez que o rank de um caçador era determinado, mudá-lo era quase impossível. Pouco depois dessa percepção, ele chegou ao centro de testes de habilidades para ter seus poderes avaliados. O funcionário sorriu educadamente e anunciou: "Parabéns, Senhor Deus Único. Você possui constituição para habilidades." Seu coração quase explodiu de empolgação. Sua mente imediatamente se encheu de delírios de se tornar um caçador lendário cercado por admiradores, fãs e provavelmente várias pessoas dispostas a perdoar sua personalidade. Em desespero silencioso, ele orou para qualquer coisa que estivesse ouvindo. Apenas lhe deu o rank D. Droga, até o rank F seria aceitável. Qualquer coisa, menos o rank E. A máquina apitou. O funcionário olhou para o resultado e falou novamente: "Seu rank é o rank G." A palavra o atingiu como um tijolo no rosto. Rank G, o fundo absoluto da cadeia alimentar. Sua habilidade não era diferente da de um civil comum. O funcionário confirmou com indiferença profissional e depois perguntou se ele gostaria de se registrar como caçador por uma taxa de $28.000. Ele considerou brevemente antes de perceber que não conseguiria sequer acessar uma dungeon. Pagar essa taxa seria como atear fogo em dinheiro por diversão, então ele recusou e foi embora. Naquela noite, ele voltou para casa irritado e mentalmente exausto. Assim que ele estava prestes a dormir, o celular ao seu lado tocou de repente, despertando-o instantaneamente. Irritado e de olhos arregalados, ele o pegou e começou a esmagar formigas novamente, descontando sua frustração como um deus perturbado com problemas de raiva. Antes que percebesse, moedas divinas estavam espalhadas por todo o chão como troco após uma briga de bar. Na manhã seguinte, quando ele acordou, todas as moedas haviam se fundido em uma pequena pilha. O número exibido havia mudado de 1 para 100. O celular tocou novamente. "Parabéns, Deus sem nome. Você cumpriu as condições para desbloquear a loja divina. Você gostaria de abri-la?" Sem hesitar, ele tocou em sim. Abrir a loja exigia 100 moedas, e ele as gastou instantaneamente sem pensar duas vezes. Uma moeda em sua cama desapareceu fisicamente, confirmando que essa besteira era muito real. No entanto, assim que a loja abriu, todo o texto estava escrito em caracteres estranhos que ele não conseguia entender. Pior ainda, cada item dentro custava 1 bilhão de moedas. Ele passou a noite inteira esmagando formigas como um lunático e só conseguiu juntar 300 moedas. Os preços eram tão absurdos que pareciam um insulto pessoal. Então a loja atualizou, e de repente o item do topo exigia apenas 100 moedas. Dando de ombros, ele tocou casualmente. Uma notificação apareceu. "Você obteve a habilidade exclusiva, Olho do Deus Cego." Ele olhou para o nome em descrença. Deus Cego. Que tipo de habilidade imbecil era essa? Era o olho de uma pessoa cega? Que utilidade isso poderia ter? A resposta veio imediatamente. Tudo ficou completamente escuro. Ele não conseguia ver porra nenhuma. O pânico se instalou enquanto ele tateava em busca de seu celular, apenas para bater o dedo do pé na quina de uma mesa. A dor o fez gritar como se o universo tivesse lhe dito pessoalmente: "Foda-se." Então, tão de repente quanto, sua visão retornou. Aterrorizado, ele pegou o celular novamente, apenas para perceber que agora conseguia ler o texto anteriormente incompreensível na loja.
Dentro havia inúmeras habilidades e itens. Depois de rolar por um tempo, ele encontrou uma habilidade universal chamada Dedo Indicador Divino que esmaga todas as coisas, classificada como uma habilidade do tipo crescimento. Ele tocou para adquiri-la. O celular confirmou a compra. Ele olhou para o dedo ceticamente, perguntando-se que diabos esse dedo divino realmente fazia. Quase imediatamente, o ar-condicionado atrás dele ligou sozinho. Ele apontou para ele e disse, Dedo Indicador Divino. Ele desligou. Ele apontou para o computador, e ele ligou. No final, ele percebeu a horrível verdade. Sua habilidade de nível divino era essencialmente um controle remoto glorificado. Depois de descobrir que seu chamado poder divino era basicamente um controle remoto glorificado, ele voltou para a única coisa que lhe trazia paz, esmagar formigas. Formigas pretas estouravam como plástico bolhas sob seu dedo, com moedas divinas caindo uma após a outra. Então, de repente, uma formiga vermelha apareceu na tela. Esta era diferente. Ele tocou uma vez. Errou. Ele tocou de novo. Errou de novo. Não importava quão rápido ou agressivamente ele tocasse, a formiga vermelha desviava de tudo com uma precisão irritante. Ela se movia como se tivesse premonição, reflexos e um problema de ego. Percebendo que isso devia ser algum tipo de chefe, ele começou a tocar como um viciado tentando ganhar em uma máquina de garras. Seu dedo teve uma cãibra. Sua paciência se estilhaçou. A formiga vermelha, a pequena desgraçada presunçosa, escapou. Furioso, ele só pôde extravasar sua raiva massacrando mais formigas pretas. O celular exibiu friamente uma notificação informando que suas ações haviam excedido 800 e que restavam apenas mais 200 ações antes que ele obtivesse o título de Deus Maligno. A essa altura, ele estava mental e fisicamente esgotado. Ele desabou na cama e desmaiou imediatamente. Enquanto dormia, o telefone ativou o olho do Deus cego automaticamente, desbloqueando uma habilidade exclusiva. Naquela noite, ele se viu dentro do que parecia ser um cinema. Na tela enorme, a formiga vermelha apareceu novamente, agora andando com uma bengala como um trágico veterano de guerra. A formiga vermelha mancou em direção à entrada de uma caverna e gritou para as formigas lá dentro que havia encontrado para onde seu suprimento de comida tinha fugido, mas que havia sido atacada por um deus aterrorizante da tribo das trevas. Avisou-as de que escapar era o limite de sua força e que precisavam atacar primeiro. As formigas lá dentro caíram na gargalhada, zombando dela impiedosamente. Elas a chamaram de covarde, dizendo que um mero deus da tribo das trevas não passava de uma piada e sugeriram que deveria ter morrido lá em vez de voltar para choramingar como uma cadela. De repente, uma formiga anciã entrou na caverna, silenciando a todos, acariciando seus bigodes como um ancião de anime clichê. Ele declarou que sentia a presença do deus das trevas. Esta terra pertencia ao grande imperador, e a existência de um deus maligno aqui era inaceitável. Eles o executariam imediatamente. A formiga anciã colocou sua mão na cabeça da formiga vermelha, liberando uma onda de energia que curou instantaneamente suas feridas. Ele ordenou que a formiga vermelha guiasse o caminho, anunciando que ele pessoalmente subjugaria o tal espírito maligno. O exército de formigas rugiu em uníssono, gritando sobre levar a morte ao deus maligno. Naquele exato momento, ele acordou. Ele descartou tudo como um sonho estranhamente vívido sobre formigas porque, claramente, essa era a explicação mais razoável. Seu telefone tocou. A formiga vermelha apareceu na tela novamente. Seu espírito de luta aumentou, e ele se preparou para esmagá-la de uma vez por todas. Então as coisas escalaram muito rápido. Várias formigas vermelhas apareceram cercando a tela. A do centro gritou, o julgamento da natureza sobre o grande mal. Uma luz azul saiu do telefone e cortou sua testa, fazendo-a sangrar. Do outro lado da realidade, o exército de formigas carregava seu poder, cantando sobre subjugar um deus maligno e louvando seu sábio. Antes que ele pudesse processar o que diabos estava acontecendo, uma luz vermelha caiu no mundo das formigas, dizimando incontáveis formigas em um instante. Do seu lado, ele surtou completamente e começou a esmagar seu telefone como se ele tivesse arruinado pessoalmente sua vida. Ele o bateu com tanta força que começou a sair fumaça dele. Só depois de quase destruir seu amado telefone ele recuperou os sentidos. A tela estava estilhaçada. O quarto estava cheio de moedas divinas, e o telefone exibia calmamente uma mensagem. Suas ações atingiram 1000. Parabéns! Você obteve o Deus maligno com o título de abatedor cruel. Ele olhou para a tela incrédulo. Abatedor cruel. Isso era uma besteira. Ele era um cidadão cumpridor da lei que pagava seus impostos e cuidava da própria vida. Aquele título não combinava nem um pouco com ele. Conforme as moedas começaram a se fundir, um anel se formou a partir delas. Ele o pegou e o examinou. O anel emitiu uma fragrância suave que instantaneamente refrescou sua mente e clareou seus pensamentos. Curioso, ele o deslizou em seu dedo mindinho. No momento em que o fez, uma energia percorreu todo o seu corpo.
Todo o cansaço desapareceu como se ele tivesse acabado de renascer. O telefone tocou novamente e ativou o olho do Deus cego para avaliar o anel. Anel do druida. Contém a força vital da floresta, aprimora habilidades de crescimento rápido. Com um anel como este e uma habilidade de avaliação que podia ver através de qualquer enganação, ele começou a se perguntar se seu rank de caçador havia aumentado. Não era possível que alguém com um equipamento como este ainda fosse do rank G. Impulsionado por uma confiança cega, ele decidiu voltar ao centro de testes. Quando ele chegou, o funcionário olhou para ele com ceticismo e o lembrou que a taxa de erro do teste era inferior a 1%. Refazer o teste custaria $1.580.000. Ouvir aquele número esmagou sua alma instantaneamente, a realidade o trouxe de volta ao seu lugar, e ele se desculpou dizendo que voltaria outra hora. Claramente, o anel tinha subido à sua cabeça. Enquanto se sentava em um sofá próximo, o olho do Deus cego ativou-se automaticamente e começou a avaliar as pessoas ao seu redor sem consentimento. Um homem de 30 anos com hemorroidas, um homem de 41 anos com insuficiência renal. Então sua atenção foi atraída para uma jovem mulher à distância. Diferente de todos os outros, a avaliação dela exibia um nome e uma condição estranha, formigamento. Confuso e curioso como um completo idiota, ele caminhou em direção a ela. Aproximando-se, ele perguntou sem jeito se ela estava sentindo uma sensação de formigamento. A mulher o encarou como se estivesse decidindo se o mataria ali mesmo. Raios se acumularam em sua mão. Ela estava claramente a segundos de transformá-lo em carvão. Bem quando as coisas estavam prestes a dar catastroficamente errado, seu telefone tocou. Ele o pegou e disparou como um culpado fugindo da cena de um crime. Depois de escapar por pouco de ser eletrocutado até virar um cadáver fumegante pela garota do raio, ele fugiu do centro de testes em tempo recorde. Seu telefone tocou novamente antes que sua frequência cardíaca pudesse voltar ao normal. Desta vez, era sua irmã ordenando que ele buscasse sua sobrinha no parque. Ele obedeceu porque até mesmo deuses malignos recém-criados entendiam o medo de irmãs mais velhas. Quando chegou, encontrou sua sobrinha esperando, pequena, adorável e irradiando puro caos. Olhando para o rosto dela, ele não pôde deixar de pensar como alguém tão demoníaca quanto sua irmã poderia dar à luz a algo tão angelical. Naturalmente, sua mão se moveu sozinha e beliscou as bochechas dela. Ela imediatamente explodiu de raiva, batendo os pés e gritando que já tinha dito para ele não fazer isso. Ele soube instantaneamente que essa birra duraria pelo menos 1 hora. Naquele exato momento, o olho do Deus cego ativou-se novamente. O resultado da avaliação apareceu claramente. Caixinjuan, desejo atual, casquinha de chocolate. Sem perder um único segundo, ele sugeriu que fossem tomar sorvete. A raiva dela evaporou imediatamente. Sua boca salivou. Crise resolvida. Eles foram direto para uma sorveteria. O atendente os cumprimentou alegremente enquanto ele tirava um monte de moedas para pagar. O entusiasmo no rosto do atendente desapareceu instantaneamente. O atendente separou as moedas em silêncio como alguém arrependido de suas escolhas de vida, e então entregou uma casquinha de chocolate notavelmente menor que o normal. Ele olhou para aquilo, profundamente ofendido por essa injustiça. Foi quando seu complexo de Deus se manifestou. Ativando o dedo indicador divino, ele apontou para a máquina de sorvete. A máquina enlouqueceu completamente, dispensando o sorvete sem parar como se estivesse possuída. Sua sobrinha abraçou a casquinha como um dragão guardando um tesouro. Recusando-se a compartilhar sequer uma mordida, ele suspirou e aceitou seu destino. Naquele momento, o telefone tocou agourentamente. Título ativado, Abatedor Cruel. Devido aos efeitos do título, sua sorte em combate aumentou muito. O chão começou a tremer violentamente. Olhos carmesim se abriram no céu como se a própria realidade tivesse acabado de acordar com raiva. Um monstro enorme com chifres emergiu de uma fenda espacial e imediatamente começou a destruir tudo à vista. Carros capotaram. Prédios racharam. O pânico espalhou-se instantaneamente. Ele agarrou a sobrinha e correu como o diabo. Infelizmente, ela tropeçou numa pedra. Enquanto a ajudava a levantar-se, o monstro apareceu mesmo atrás dele. A criatura rugiu e avançou. Sem ter para onde escapar, ele fechou os olhos e preparou-se para ser completamente obliterado. Nesse momento, um relâmpago rasgou o ar. A rapariga do relâmpago de antes apareceu do nada e atingiu o monstro com um ataque de trovão. O monstro aguentou o golpe sem um arranhão. Ela atacou novamente. Ainda nada. Ela praguejou baixinho, percebendo que estava em completa desvantagem. Monstros de rank A estavam noutro nível, e mesmo sendo uma caçadora de rank B, ela não conseguia vencer. Ela reparou nele e na sobrinha atrás dela e protegeu-os imediatamente, gritando para que fugissem enquanto ela continha o monstro. Antes que pudesse terminar de falar, o monstro atacou novamente. A sua energia vacilou. Ela não conseguiu ativar o seu poder a tempo. A morte estava a segundos de distância.
Dentro da sua mente, as emoções explodiram. Raiva, arrependimento e um desejo avassalador de vingança inundaram os seus pensamentos. Nesse exato momento, uma voz ecoou na sua consciência. Esmaga todas as coisas. Dedo indicador divino. O poder fluiu para o seu corpo como uma tempestade de raios a libertar-se. Uma força para além de tudo que já sentirá encheu as suas veias. Ela libertou uma tempestade tão violenta que destruiu o campo de batalha. Quando a poeira assentou, o monstro estava subjugado. A multidão explodiu em aplausos, chamando-lhe Imperatriz do Trovão. Ela olhou para as suas mãos, incrédula, incapaz de entender o que acabará de acontecer. Ele aproximou-se dela com a sobrinha, agradecendo-lhe sinceramente por os ter salvo. Ela desvalorizou, aliviada por estarem a salvo. Mais tarde naquela noite, ele estava sozinho num viaduto, a reviver o incidente na sua mente. Aquele monstro não tinha aparecido ao acaso. Veio por ele. Queria a sua divindade. O telemóvel confirmou a sua suspeita. Prova superada. Ranking de carniceiro cruel elevado em um estágio. Recompensa. Habilidades de Deus maligno podem agora ser obtidas sem consumir moedas. Todo este caos tinha uma única origem, o telemóvel. O pensamento fê-lo querer atirá-lo ao oceano. Antes que pudesse agir por impulso, o telemóvel exibiu uma nova mensagem escrita em caracteres estranhos. Noutro mundo, o exército de formigas estava a invadir a fortaleza da tribo negra. A santa da tribo negra rezava desesperadamente por salvação. O telemóvel perguntou-lhe se ele salvaria a pequena criatura trêmula que implorava por ajuda. Ele hesitou por meio segundo e depois tocou no ecrã. A formiga vermelha foi esmagada instantaneamente. O telemóvel pediu o seu nome. Ele inseriu o Deus único. A santa jurou-lhe lealdade. Imediatamente, um novo título apareceu. Título de Deus bom obtido, Salvador benevolente. Agora, possuindo títulos de Deus bom e mau, o seu alinhamento mudou de mau para neutro. Como recompensa, ele recebeu 100.000 moedas divinas. Extremamente feliz, ele correu para a loja divina e comprou uma garrafa da proteção do Deus do crescimento. Depois de avaliar e descobrir a sua origem extremamente duvidosa, ele encolheu os ombros e bebeu-a na mesma. Depois bebeu mais. No início, nada aconteceu, depois tudo ficou escuro e ele desmaiou. Quando recuperou a consciência, encontrou-se deitado em casa, o corpo estranhamente revigorado apesar de ter desmaiado como um deus bêbado. O seu telemóvel acendeu-se imediatamente, informando de que, devido à taxa de sincronização aumentada com o Criador de deuses malignos, vários sistemas tinham sido atualizados. Antes que pudesse processar o que aquilo significava, algo roçou na sua mão. Ele olhou para baixo e congelou. A sua cama estava a rastejar com formigas, não formigas metafóricas, não formigas imaginárias, mas formigas físicas reais a enxamear os seus lençóis como se ele tivesse ofendido pessoalmente o reino dos insetos. Ele entrou em pânico e saltou da cama, correndo para a porta. Não abria. As formigas abriram as mandíbulas e começaram a mordê-lo. Pequenas picadas de dor acumulavam-se até ele andar aos saltos como um idiota a realizar algum tipo de ritual amaldiçoado. Ele correu para a janela, esquecendo-se que vivia no terceiro andar. Ele tentou partir o vidro, mas apenas ressaltou e embateu no chão. Quando o desespero se instalou, a raiva surgiu. Ele ativou o dedo indicador divino e esmagou dezenas de formigas instantaneamente. Foi então que as formigas restantes calmamente pegaram em arcos e flechas, como se fosse um maldito cerco medieval. As flechas voaram. O seu corpo foi perfurado repetidamente até a própria respiração se tornar difícil. Quando tudo estava a desvanecer-se, os seus olhos fixaram-se na sua salvação, uma lata de inseticida ali perto. Com as suas últimas forças, ele pegou num isqueiro e acendeu o spray. O fogo irrompeu, incinerando o exército de formigas instantaneamente. Isto, percebeu ele, era o poder de um deus. Infelizmente, era também o poder de um idiota. O seu quarto incendiou-se imediatamente, e o seu corpo recusava-se a mover. Enquanto o fumo enchia o quarto, o telemóvel exibiu outra notificação alegre. Um deus maligno de alto escalão oferece-te um presente. Aceitar pode fixar o teu alinhamento como mal. Ele tocou em aceitar sem hesitação. No início, nada aconteceu. Então o telemóvel informou que fragmentos do poder do pesadelo silenciosamente rastejante estavam a infiltrar-se nas suas habilidades. O pânico instalou-se. O seu dedo indicador divino não ativava. Quando estava prestes a morrer assado como um idiota, a janela estilhaçou-se. Um relâmpago irrompeu pelo quarto. A rapariga do relâmpago apareceu novamente e arrastou-o para fora momentos antes de as chamas consumirem tudo. Ele acordou no hospital. A sua sobrinha exigiu imediatamente uma prova de que ele era mesmo seu tio e forçou-o a dizer uma palavra passe extremamente humilhante. Antes que pudesse recuperar desse dano emocional, a sua irmã entrou furiosa, a gritar por ter sido chamada de tia gordinha.
Antes que pudesse pedir desculpa adequadamente, um cesto de flores apareceu misteriosamente à porta do hospital. Em algum lugar próximo, a rapariga do relâmpago estava num telhado, a observá-lo pensativamente como uma perseguidora que ainda não o tinha aceitado. Depois de recuperar, ele reparou que as formigas ainda o estavam a assediar da forma mais desrespeitosa possível. O telemóvel notificou-o de que a Santa Formiga e os seus seguidores estavam a oferecer tributo. Ele aceitou, e uma pedra brilhante apareceu. Fruto da árvore do mundo, ele comeu e arrependeu-se imediatamente porque tinha o sabor de algo que tinha marinado numa latrina durante 80 anos. Ainda assim, o calor que se seguiu curou-o completamente. Como recompensa, uma nova função desbloqueou uma graça divina. Ele perguntou-se do que as formigas gostavam, olhou para um saco de açúcar próximo e despejou-o como uma bênção divina. No mundo das formigas, choveu açúcar do céu. As formigas curaram-se instantaneamente, os membros regeneraram-se, a moral disparou. O telemóvel informou que tinha ganho 101 verdadeiros crentes. Geração de fé desbloqueada. Ele achou isto ridículo, mas também estranhamente satisfatório. Pouco depois, ele visitou um mercado de artigos em segunda mão para vender algo para reparações em casa. Enquanto lá estava, o olho do Deus cego continuou a avaliar as pessoas sem consentimento, expondo fraudes e burlões por todo o lado. Quando 3 homens suspeitos tentaram vender uma armadura falsa por centenas de milhões, ele interferiu como um idiota com complexo de justiceiro. Um deles agarrou-o agressivamente, exigindo responsabilidades. Ele ativou o dedo indicador divino. A armadura desfez-se instantaneamente. Os burlões curvaram-se imediatamente e fugiram, percebendo que se tinham metido com a pessoa errada. Os funcionários da loja olharam para ele com admiração. Assumindo que ele era um caçador recluso de alto nível, o funcionário examinou o valor do poder mágico também. No máximo, um item de rank D. Ele arrancou-o de volta. O olho do Deus cego sussurrou. Melhor dada a Spark que está por perto. Não a Spark do Clash Royale. A Spark estava de facto à espreita, a vê-lo recuperar de uma quase morte como se não fosse nada. Ela pensou, será uma poção suprema? Ele é apenas de rank G. Como caralhos é que ele conseguiu isso? Talvez ele seja mesmo de alto nível. Então ela repreendeu-se a si mesma. Espera. Estou a agir como uma stalker outra vez. Ele aproximou-se dela, corando como um idiota, enfiou o anel na mão dela e disse, por favor, aceita isto. Vai ajudar-te. Depois ele fugiu. A Spark ficou ali, perplexa. Mais tarde, no centro de testes, os investigadores passaram-se. A tua energia atinge 7.000, excepcional mesmo entre caçadores de rank A. A Spark olhou para as suas mãos. Aquele anel tinha a elevado casualmente para o rank A. Caçadores de rank S próximos aplaudiram. A irmã da Spark, Shanwei, troçou. Não te deixes levar, Shanli. És apenas de rank A. Se agires por vingança, não te perdoarei. A Spark pensou, desculpa, mana. Não posso obedecer. Desde que aquele homem me ajude a exceder os meus limites, a vingança será minha. Entretanto, ele estava a dormir a sonhar com o Imperador Formiga. O Imperador ordenou a General Kamakiri que liderasse 5 milhões de tropas para o subjugar. Kamakiri fez uma vênia. Eu obedeço. Ele acordou sobressaltado, em pânico. Merda. Isto não é apenas um sonho. Da última vez, foram 100.000 formigas. Agora são 50 vezes mais. O telemóvel confirmou. 3 dias até a invasão. Como se isso não bastasse, o pesadelo rastejante silencioso contactou-o novamente, a pedir sacrifícios humanos. Ele bloqueou-o instantaneamente. O olho do Deus cego projetou então a imagem de uma general formiga, Kamakiri, anunciando a sua intenção de lhe cortar a cabeça. Ele tentou avaliar-se a si mesmo. Depois de quase lhe saltarem os olhos, finalmente conseguiu. Frágil e tímido, ele amaldiçoou. Ele senta-se na cama em troca de itens necessários. O fogo de Grant funciona melhor com um dedo indicador divino. Na realidade, produz chamas mais fracas do que um isqueiro. Ele foi enganado outra vez. Ele devia tê-lo descartado naquela altura. Ele lembra-se da proteção do Deus do crescimento. Ele consome 200 garrafas consecutivamente. A taxa de sincronização do Criador de Deus maligno aumenta para 10%. Ele pôa sua espada 20 vezes e desmaia na sua secretária de computador. A Spark compra pequenos presentes na esperança de o envolver numa conversa mais profunda. Ela chega à porta dele. Ela toca a campainha. Ninguém responde, apesar das repetidas tentativas. A Spark repara que a porta não está totalmente fechada. Ela abre-a cuidadosamente e chama para ver se ele está em casa. O quarto dele está vazio, e agora ele é um cativo num armazém qualquer. Mas porque ele bebeu 20 vezes ontem, o protagonista ainda está a dormir, à deriva num mar de sonhos agradáveis. Os seus 3 raptores observam-no em confusão enquanto ele se ri para si mesmo.
Excelente. Ele quer-os a todos. Ele desperta. O que está a acontecer? Um rapto. O chefe cabeça de galo diz com escárnio. Impressionante que ele consiga dormir nesta situação. O olho do deus cego exibe humano masculino. Nota especial. Usa chama de baixo grau. Humano masculino. Nota especial. Músculos subdesenvolvidos. Olhando para estas descrições, estes são os fraudadores que ele encontrou na loja de itens. O que é que vocês querem? O protagonista pergunta. O chefe cabeça de galo diz, procuramos compensação. Naturalmente, ele arruinou a nossa transação. O protagonista diz sem jeito. O que ele deveria fazer? Ele não está com seu celular. O homem magro levanta o celular dele. Eles trouxeram para ele. O olho do deus cego alerta nosso rapaz que o exército de formigas está a 20 metros de alcançar sua localização. Ele grita com urgência para jogarem o celular fora, mas já era tarde demais. Inúmeras formigas saem do celular. Elas cobrem o corpo do homem magro instantaneamente. Em um segundo, o exército de formigas o devora completamente. O líder com cabeça de galo e seu companheiro assistem em choque. Ele se vira para o protagonista e o amaldiçoa, dizendo que ele pode controlar insetos. O capanga junta fogo em sua mão e libera chamas em direção ao exército de formigas, queimando e consumindo tudo. O protagonista observa. Isso deveria ser uma chama de baixo nível. O líder com cabeça de galo incinera o exército de formigas. Ele se vira para o protagonista de forma ameaçadora. Agora eles vão acertar as contas por matar seu subordinado. Nosso rapaz fica tenso. É o fim para ele. De repente, o líder com cabeça de galo tropeça. Ele desmaia. Uma pedra atinge sua cabeça. Sangue escorre da ferida. O protagonista olha para baixo. O exército de formigas usou catapultas. O homem grande tenta escapar. A porta não abre. As catapultas do exército de formigas disparam. Sangue espirra. O protagonista entra em pânico. Nem mesmo aquelas chamas enormes conseguem eliminar o exército. Ele conseguirá escapar deste lugar vivo? Se ele soubesse que elas eram tão formidáveis, deveria ter descartado o celular desde o início. O general Formiga zomba. Deus maligno, seus subordinados estão mortos. Agora eu vou eliminá-lo imediatamente e transformá-lo no sustento de sua majestade. O celular do protagonista toca. A tela exibe, ativando o pequeno milagre. Um raio cai. Inúmeras formigas são eliminadas instantaneamente. Spark desce majestosamente diante dele. Ele se alegra. O general Formiga pensa com fúria. Tanto desprezo pelo exército do imperador, sem agir pessoalmente e ainda comandar um subordinado tão poderoso, esse deus maligno é verdadeiramente um deus maligno entre os deuses malignos, capaz de destruir o império. O general remove sua armadura e ruge. Hoje, eu, Kamakiri, perecerei aqui, mas pelo menos eliminarei mais um de seus subordinados. Spark continua a eletrocutá-los. O protagonista fica atrás, sorrindo tolamente, completamente inconsciente do perigo que se aproxima. O general Formiga sussurra, 1000 lâminas que cortam tudo. Eu sou seu servo. Conceda-me seu grande poder. Eu sacrifico todos os meus subordinados a você. Os subordinados, sem saber de nada, gritam para o general se proteger. O general Formiga corta as cabeças das formigas restantes com um só golpe. Spark e o protagonista ficam atordoados. Após eliminar seus subordinados, o general Formiga emana uma pressão avassaladora. O olho do deus cego é ativado. Kamakiri, fêmea. Nota especial, a general imperial pretende cortar a cabeça da Spark com 1000 lâminas. Antes que o protagonista possa reagir, a general Formiga salta em direção a Spark. Spark ativa apressadamente seu raio. A general Formiga divide o raio. Ela avança em direção a Spark com um ímpeto avassalador. A lâmina brilha. Spark jaz numa poça de sangue. A raiva consome a mente do protagonista. Estas formigas malditas. Ela salvou a vida dele 3 vezes. Uma notificação aparece. Você pode usar poder divino para alterar um destino mortal. Isso consumirá 100 moedas divinas al azar. O protagonista confirma sem hesitação. Uma luz dourada preenche seus olhos. Usando o poder divino para reverter o tempo e alterar o destino, ele retorna ao momento em que a general Formiga corta o raio. A general Formiga avança em direção a Spark com uma força avassaladora. Spark não tem tempo para reagir e se prepara para a morte. As correntes do protagonista se quebram. Ele se levanta e puxa Spark para trás dele. Ele encara a general Formiga com intenção assassina. Spark observa sua exibição feroz. Ela pensa que ele é realmente um mestre. O protagonista grita, uma mera formiga insignificante. Ele levanta o dedo do meio sob julgamento. Dedo do meio divino. A general Formiga é obliterada por este golpe. O protagonista assiste a tudo isso com uma expressão calma enquanto Spark o encara com admiração. Ele pega uma pequena faca e pergunta curiosamente para que serve.
No momento seguinte, ele joga a faca fora porque está escaldante. Ela remove seu capacete e pergunta animadamente se ele é o eremita. Então ela realmente se ajoelha e implora para que o protagonista a aceite como sua discípula. Com um rosto chocado, ele diz que é apenas o caçador de ranking mais baixo. Ele só derrotou a General Formiga graças ao seu sistema. Não há como ele ensinar nada a ela, mas Spark ainda se agarra a ele. Mesmo quando ele está assistindo a conteúdo saudável, Spark assiste junto com ele. O protagonista pergunta a ela, sem palavras, por quanto tempo ela planeja ficar em sua casa. Spark diz que irá embora quando ele aceitar como sua discípula. O protagonista diz a ela, impotente, que ele é apenas um caçador de rank G. Spark diz que só o anel que ele lhe deu a tornou muito mais forte. Já que ele lhe deu algo tão precioso, ela quer uma chance de retribuir. Depois, Spark carrega sacos de cimento e começa a consertar a casa dele. Em pouco tempo, seu quarto anteriormente dilapidado é primorosamente renovado por Spark. Então, o protagonista planeia encontrar algo para comer com a Spark. Mas nesse momento, chega uma chamada de emergência. A Spark diz que não haverá tempo para uma refeição. Ela coloca o capacete e prepara-se para partir. O protagonista pega numa garrafa da proteção do deus do crescimento para ela levar. Depois de lhe agradecer, a Spark voa para longe. Momentos depois, ele chega a um restaurante para comer. O restaurante está a transmitir as notícias. O apresentador anuncia que o monstro de rank S, Tra, apareceu. Felizmente, uma caçadora chegou ao local a tempo, mas ganhar tempo para os cidadãos escaparem já é o seu limite. A caçadora que atualmente enfrenta o Drake sozinha é a caçadora de rank B, a Imperatriz do Trovão. Entretanto, depois de resgatar um cidadão, a Spark fica para trás para cobrir a retirada, enfrentando um monstro de rank S. Mesmo a Spark se sente incerta, mas não há tempo para pensar. O ataque do monstro já está sobre ela. A Spark salta e liberta o seu poder de relâmpago. Depois de ser atingido por este ataque, o Tra fica em silêncio. O apresentador no local comenta que a caçadora Imperatriz do Trovão derrotou o Trey. A multidão explode em aplausos. A Spark também pensa alegremente que derrotou o monstro de rank S, mas no momento seguinte, um tentáculo ataca. Com um só golpe, atira a Spark pelos ares. Este golpe faz com que a Spark perca diretamente a sua capacidade de combate. Neste momento, a Spark vê a proteção do deus do crescimento ao seu lado. Entretanto, o Tra está a avançar diretamente em direção à multidão. No momento seguinte, depois de beber a poção, a Spark está de volta à saúde máxima. O seu corpo inteiro é inundado por um poder de relâmpago que pode rasgar qualquer coisa. Então, ela liberta 1 bilhão de volts. Este golpe despedaça diretamente um monstro de rank S. Depois, um repórter entrevista a Spark. A Spark diz animadamente para a câmera que conseguiu e que foi tudo graças à poção que o seu mestre lhe deu. Este vídeo já tem 2 milhões de visualizações. Uma celebridade como esta está, na verdade, a comer noodles em sua casa. O protagonista diz-lhe que ela provavelmente devia ir para casa, senão a sua família ficaria preocupada. A Spark diz amargamente que ninguém se preocupará com ela. O protagonista conforta-a, dizendo que pais não se preocupariam com uma filha tão bonita. A Spark diz desanimadamente que os seus pais morreram no incidente do dragão da queda do abismo. O dragão da queda do abismo era incrivelmente poderoso. A humanidade sofreu milhões de baixas para o matar. O protagonista tapa imediatamente a boca, envergonhado. Então, ele diz-lhe para comer também a sua porção de noodles com molho de feijão preto. A Spark fica imediatamente radiante de alegria. Neste momento, o seu telemóvel exibe uma notificação. Você preencheu os valores de afeto e confiança da outra parte. Se a outra parte disser a próxima palavra-chave, você pode ativar a fé. Palavra-chave para ativar a fé: acredita no Deus único. O protagonista pensa com desdém que isto não é um jogo de criar raparigas, mas depois pensa que ativar a fé lhe dará muitas moedas divinas como aconteceu com a santa. Quem sabe quando o exército de formigas atacará novamente. De qualquer forma, quanto mais moedas divinas, melhor. Então, ele pergunta à sua futura esposa se ela pode repetir uma frase a seguir a ele. Acredita no Deus único. Depois de dizer isto, ele ajoelha-se no chão e diz, envergonhado, que afinal é demasiado forçado. O protagonista pede desculpa por dizer coisas tão estranhas. Sem hesitar, a beldade diz que acredita no Deus único como um cachorrinho fofo. No momento seguinte, o telemóvel do protagonista notifica-o de que a fé foi gerada com sucesso. Parabéns! Sangmir é a sua primeira seguidora na Terra. A opção de partilha de habilidades foi gerada. Você pode pegar emprestado o poder do seu crente. Ele diz imediatamente, furioso, que este jogo maldito não lhe está a dar moedas nenhumas e que o vai desinstalar agora mesmo. A Spark olha para ele com confusão.
Neste momento, um portal aparece atrás da Spark. Muitas formigas emergem dele. Elas estão a carregar baús de tesouro, querendo fazer as pazes com o protagonista. Sem saber disto, o protagonista quer testar se consegue usar a tempestade de relâmpagos. Então, ele levanta a mão e ativa a partilha de habilidades. No momento seguinte, ele realmente liberta a tempestade de relâmpagos. Instantaneamente, a energia massiva arranca-lhe diretamente o telhado. Este golpe também eletrocuta a delegação de formigas até virarem cinzas. A Spark olha para ele com uma expressão animada. Mestre, então também consegues usar relâmpagos. Você é realmente incrível. Entretanto, ele quer chorar, mas não tem lágrimas. A sua casa tinha acabado de ser reparada, e os seus vizinhos gritaram que o protagonista os devia deixar viver em paz. Do outro lado, no mundo das formigas, depois de o imperador das formigas saber que a sua delegação foi aniquilada pelo protagonista, ele envia imediatamente todas as suas forças de elite em fúria, jurando eliminar o protagonista. Entretanto, ele está atualmente a ver a Spark a correr. Em pouco tempo, a Spark completa 100 voltas. O protagonista entrega-lhe uma garrafa da proteção do deus do crescimento. Para ele, é apenas uma bebida, mas é eficaz para a Spark. Como ele decidiu tomá-la como sua discípula, ele tem de fazer algo por ela, mas só lhe pode dar estas poções. Neste momento, a Spark pergunta o que fazer a seguir. Ele diz-lhe para fazer agachamentos primeiro, depois pensa em usar o olho do deus cego para avaliar. Talvez isso lhe possa dizer como conduzir o treino. Então ele começa a avaliar a Spark, mas no momento seguinte, o sistema notifica-o de que ele alcançou a mente interior do alvo. O protagonista chega a um lugar extremamente vazio. Então, uma luz ofuscante aparece diante dos seus olhos. Um tigre de relâmpago massivo, firmemente preso por correntes de ferro, aparece diante dele. A verdadeira natureza da Spark é de Rank S, selada por 10 anos. Então, a Spark é uma caçadora de Rank S. Naquela altura, o dedo indicador divino que esmaga todas as coisas libertou-a brevemente do selo. Por outras palavras, quebrar essas correntes libertará todo o seu poder. Então, ele ataca as correntes com o dedo indicador divino, mas só consegue quebrar uma pequena porção de cada vez, então tem de desistir por agora. Momentos depois, ele despede-se da Spark. Então o protagonista regressa a casa, olhando para a casa desarrumada. Ele está bastante perturbado. Neste momento, o seu telemóvel toca. O pesadelo que se arrasta silenciosamente está a olhar para ele com tristeza. A lâmina celestial que tudo mata está a olhar para ele com ressentimento. Ele pensa para si mesmo, será este tipo dono daquela faca de fruta? Mas a lâmina celestial que tudo mata diz que a sua espada não é uma mera faca de fruta, mas uma lâmina divina capaz de matar deuses. O protagonista expressa incredulidade com isto. Espera, será que esses caras conseguem mesmo ler os pensamentos dele? Esses malditos stalkers agora são dois. Pesadelo rastejante silencioso pede para ser desbloqueado. Lâmina celestial que tudo abate pede a devolução de sua espada divina. Vendo essa cena, o protagonista fica furioso. Ele quase perdeu a vida para obter a espada divina. Lâmina celestial que tudo abate propõe que, se ele devolver a espada divina, ele lhe devolverá a oferenda da delegação de formigas, 2 milhões de moedas divinas. O protagonista xinga com raiva que ele é verdadeiramente desprezível, exibindo dinheiro roubado. Pesadelo rastejante silencioso zomba disso, afirmando que se ele entregar a espada divina, pagará 10 milhões de moedas divinas. O protagonista fica imediatamente tentado. Com 10 milhões, ele pode comprar a onipotência de nível inferior ou itens adequados e comprar muitas poções para a Spark. Lâmina celestial que tudo abate se sente muito desconfortável com essa proposta. Vendo sua aparência, pesadelo rastejante silencioso zomba dele, chamando de mendigo. Lâmina celestial que tudo abate fica irritado com isso e propõe conceder-lhe sua autoridade. Então, lâmina celestial que tudo abate demonstra sua autoridade, zênite da espada. Ele diz que, usando sua autoridade, nenhum mestre será páreo para ele. Ele concorda com isso. Ao longo da história, a espada tem sido a aspiração de todo homem. Pesadelo rastejante silencioso risombeteiramente enquanto exige que ele aceite sua autoridade, a rosa que floresce à noite. Ele diz que, usando sua autoridade, ele pode subjugar inimigos sem esforço. O protagonista imediatamente elabora um plano. Algum de vocês quer adicionar mais alguma coisa às suas ofertas? Momentos depois, o protagonista obtém o zênite da espada, 2 milhões de moedas divinas e 3 usos do tesouro da lâmina celestial que tudo abate, mais a rosa que floresce à noite. Ele pensa consigo mesmo que o tesouro da lâmina celestial que tudo abate só pode ser usado 3 vezes, então ele precisa usá-lo com moderação. Então, o protagonista quer experimentar as outras duas habilidades. Ele senta no chão e grita rosa que floresce à noite, mas nada acontece.
Seu celular o notifica que a rosa que floresce à noite só pode ser ativada quando o dono está dormindo. Ele grita, sem palavras, que ela se ativa depois que ele adormece. Então como ele vai saber que habilidade é essa? Ele foi um tolo por acreditar nas palavras do Stalker. Então, o protagonista usa o zênite da espada, mas nada acontece novamente. Essa cena o irrita o suficiente para causar constipação por 3 anos. No momento seguinte, seu celular o notifica que o zênite da espada foi ativado. Então o protagonista murmura incontrolavelmente que vai cortar tudo. A pequena faca em sua mão irradia um poder maligno. Então o protagonista lambe incontrolavelmente a pequena faca e corre em direção ao restaurante ao lado. Ao chegar, ele ajuda freneticamente o restaurante a picar 100.000 cebolinhas. À noite, ele volta para casa exausto. O protagonista murmura, que tipo de zênite da espada terrível é esse que controla as pessoas aleatoriamente? Felizmente, nada grave acontece. Em pouco tempo, ele cai em um sono profundo. Momentos depois, o exército de formigas aparece em seu telhado. Vendo-o dormir, elas avançam em sua direção. Nesse momento, uma rosa realmente cresce de seu peito. A rosa abre sua boca enorme e devora todas as forças das formigas. Então, ela fecha a boca. A mãe mosquito exclama em choque que é a flor do pesadelo. 3.000 anos atrás, ela devorou 90% da população do continente e foi chamada de o deus da calamidade pecaminosa. A apóstola do pesadelo rastejante silencioso, a flor do pesadelo, a mãe mosquito, diz calmamente para não temerem. O dia de hoje certamente entrará para a história do clã de sangue. Então, ela avança em direção a ele. Vendo isso, as outras formigas também começam seu ataque, mas seus ataques não têm efeito na rosa. Em um piscar de olhos, a rosa devora todas as formigas. Vendo isso, a mãe mosquito ruge que, embora não possa matar o deus do mal, ela pelo menos fará a apóstola do deus da calamidade, a flor monstro, acompanhá-la na morte. Então ela desfere seu golpe mais forte, mas a rosa devora seu movimento final em uma única mordida. A mãe mosquito observa a cena incrédula. Então a rosa devora em uma mordida. Quando o protagonista acorda no dia seguinte, ele se sente extremamente inchado. Ele pega seu celular, sonolento. Mostra que a Santa e seus seguidores estão pedindo ajuda desesperadamente. Ele ativa rapidamente o olho do Deus cego para ver o que está acontecendo. A Santa e seus seguidores foram envenenados pelo clã das abelhas. Ele pensa consigo mesmo. Vocês cutucaram uma colmeia tentando pegar mel? Ele abre o computador querendo pesquisar como tratar envenenamento de formigas. Seu celular o notifica que, devido à preocupação do Deus único com o apelo sincero do crente, a opção de milagre foi ativada. Para os crentes, milagres são um dos significados da existência de um Deus. De acordo com a orientação de seu milagre, os crentes irão reverenciá-lo mais ou temê-lo mais. Ativar um milagre de cura requer 100.000 moedas divinas. Ele clica em confirmar sem hesitação. Parte do fruto da árvore do mundo que o Deus único absorveu será usada como material para o milagre. Eles devem ficar bem agora. Depois de fazer isso, ele de repente se sente muito sonolento. Em um piscar de olhos, ele volta a dormir. Seu celular o notifica que o título de Deus Benevolente, Salvador Benevolente, subiu do rank para o rank D. O alinhamento do Deus único mudou de mal para neutro. Vários deuses benevolentes, especialmente a Abundância Infinita, estão começando a notá-lo. Do outro lado, no mundo das formigas, a Santa e seu povo estão todos com os rostos pálidos. Todos estão orando por um milagre. No momento seguinte, uma gota de chuva cai. Imediatamente, inúmeras gotas de chuva se seguem, e o veneno mortal nas formigas é lavado pela chuva. A Santa se levanta e grita que o Deus único salvou mais uma vez. Agora eles devem retribuir ao Deus com a confiança mais sincera da tribo. Eles criarão oferendas para sacrificar ao Deus. Depois de um tempo desconhecido, ele acorda sonolento. Spark está na casa dele. Ela diz que a hora do treino passou e ele não apareceu, então ela veio verificar. Então ela pergunta o que é a estátua na mesa. O protagonista olha para cima. A estátua do Deus único foi feita pela tribo das trevas com um coração grato, imitando o Deus único. Sua característica é que é extremamente feia. O protagonista diz, sem palavras, que não sabe o que é aquela coisa horrenda. Mas Spark diz que a estátua é como ele, fica mais bonita quanto mais você olha. Então ela pergunta se pode levar a estátua. O protagonista diz a ela para fazer o que quiser. Depois de mandar Spark embora, ele se prepara para assistir a um conteúdo saudável, mas seu celular o notifica que a muda da árvore do mundo está doente e murchará em 24 horas. Ele rapidamente pega a proteção do Deus do crescimento, mas não funciona. A árvore do mundo é o fruto que o curou quando ele estava ferido. Em outras palavras, se ele a curar, poderá vender seus frutos. Ele procura na loja divina por um bom tempo e finalmente encontra um item, lágrimas da abundância infinita.
Apenas aqueles certificados como boas pessoas pela deusa podem usá-lo. Comprá-lo irá gerar uma missão. Momentos depois, ele chega à rua a apanhar beatas de cigarro para salvar a árvore do mundo. Ele realmente tem de fazer este tipo de coisa. Depois de apanhar por um longo tempo, a sua boa vontade só aumenta em 10%. Ele ainda precisa de mais 90% para completar a missão. De repente, uma voz chama-o a perguntar o que ele está a fazer no seu território. O protagonista vira-se para ver um sem-abrigo muito musculado. Ele pensa para si mesmo que já ouviu dizer que os sem-abrigos são muito sensíveis quanto ao seu território. Ele rapidamente tira uma nota de $1 e entrega-lhe. Mas ao ver isto, o sem-abrigo na verdade grita com raiva que ele se atreve a dar esmola a Shoigan-san. Shoigan-san. O protagonista lembra-se que ele é um caçador de rank S que começou como um trabalhador de saneamento. Shoigan-san arranca a nota de $1 e diz que, como é a sua sinceridade, ele vai aceitá-la. Ele olha para o enigma do seu telemóvel, a pensar que claramente deu esmola a alguém. Então por que é que a sua boa vontade não aumentou? Ele olha para Shoigan-san beber álcool. Ele na verdade deu esmola a esse tipo de bêbado. Não admira que a sua boa vontade não tenha aumentado. O protagonista chama insatisfeito avô, e Shoigan-san imediatamente grita com raiva a perguntar por que o chamou de avô. Ele rapidamente tira um saco de plástico e diz baixinho, pedindo-lhe para por favor colocar a garrafa aqui que ele tratará disso, chamando de irmão mais velho. Ao ouvi-lo chamá-lo de irmão mais velho, Shoigan-san fica imediatamente radiante de alegria. Nesse momento, um alarme soa à distância. Um monstro apareceu. O protagonista decide imediatamente fugir, mas Shoigan-san agarra-o rapidamente. Então, com um salto, ele levanta voo. Depois de recuperar os sentidos, ele olha para baixo. Ele quase morre de susto no local. Em pouco tempo, eles voam para um edifício de uma fábrica. Entretanto, o protagonista já perdeu a consciência. Quando Shoigan-san solta, ele desaba no chão. Diante deles está um monstro sapo enorme. Shoigan-san murmura que o petisco para beber desta noite será pernas de sapo. Depois de dizer isto, ele avança em direção ao sapo. Neste momento, o sistema do protagonista notifica-o de que detectou uma intenção assassina a ameaçar o dono da autoridade. Então a flor do pesadelo emerge do seu corpo. A flor do pesadelo abre a sua boca enorme e morde na direção do monstro sapo e de Shoigan-san. Num piscar de olhos, a flor do pesadelo engole os dois numa única dentada. Entretanto, no seu torpor, o protagonista chega a uma floresta. Ele levanta-se apenas para descobrir uma pessoa vestida de branco parada diante dele. Ele dá um passo à frente e pergunta, gaguejando, onde é isto? Essa pessoa tira o chapéu e diz que ele regressou, o seu grande e misericordioso Deus. Enquanto ele está atordoado, fendas aparecem de repente diante dos seus olhos, e então ele volta à realidade. Ele vê imediatamente Shoigan-san deitado no chão coberto de imundície. Shoigan-san chama pela mãe a dizer que está com medo porque uma flor enorme o comeu. Meu Deus! Por que é que cheira tão mal? Ele caiu numa fossa? O protagonista murmura. Então, o telemóvel do protagonista notifica-o de que ele derrotou o subordinado do Deus maligno, contribuiu para a paz mundial e excedeu a missão de boa vontade. Como recompensa, ele recebe o item milagroso, lágrimas de abundância infinita. O efeito das lágrimas ativa-se para curar a jovem árvore do mundo doente. Ele fica imediatamente radiante de alegria. Ele pode vender o fruto da árvore do mundo e ficar rico. Parabéns por reviver com sucesso a árvore do mundo. Ele lançou as bases para o renascimento da tribo das trevas. Para lhe agradecer, os membros da tribo das trevas ofereceram adicionalmente uma estátua do Deus único. Depois de enviar Shoigan-san para o hospital, ele volta para casa. Ao olhar para a estátua na mesa, ele fica sem palavras. Em que é que esta coisa se parece com ele? O seu telemóvel notifica-o de que, porque a estátua se parece com ele, a taxa de empatia entre ele e as formigas no mundo do criador de deuses malignos subiu para 10%. Neste momento, uma mensagem aparece no seu telemóvel, nosso grande e misericordioso Deus único. Ele olha para o seu telemóvel, nunca imaginando que um dia estaria a trocar mensagens com formigas. Então outra mensagem aparece, a implorar-lhe para salvar os seus pobres membros da tribo das trevas a morrer numa situação especial. Após serem atacados por feras mágicas, o protagonista olha para as formigas caídas no chão. Ele grita imediatamente com raiva, a perguntar quem fez isto. Ele diz-lhes para o levarem a encontrar essas feras mágicas. Ele irá esmagá-las com as suas próprias mãos. Depois de ouvirem as suas palavras, as formigas choram imediatamente lágrimas de emoção. Então ele diz-lhes para o guiarem. Talvez por serem formigas, elas movem-se muito lentamente. Finalmente, as formigas param e olham em frente aterrorizadas. Ele imediatamente amplia a imagem no seu telemóvel para ver o que está a acontecer. Quando ele vê claramente, fica tenso.
É na verdade um enxame denso de baratas. Imediatamente, o protagonista vira-se e foge a toda a velocidade. As formigas que lideravam o caminho também entram em pânico ao ver as baratas, desesperadas para escapar. No entanto, a santa diz-lhes para não entrarem em pânico. Ela aponta para trás deles e grita que o Deus único que protege a tribo sempre esteve com eles. Mas quando ela se vira, vê-o a fugir. A santa não consegue acreditar no que está a presenciar. As outras formigas veem-no a fugir e gritam em desespero que foram abandonadas pelo seu Deus e que estão tramadas. Momentos depois, ele encara os cadáveres de baratas que cobrem o chão. Felizmente, como ele odeia baratas, tinha armazenado muito veneno para baratas em casa. As formigas limpam o campo de batalha, acabando com quaisquer baratas que ainda se agarram à vida. Ele olha para a desanimada Santa Tess com confusão. Ele pergunta-lhe o que se passa, visto que já repeliram as feras. Ao ouvir isto, a Santa Tess desata a chorar e grita que ousou duvidar brevemente das intenções do Deus único, que é indigna de servir o Deus único, e implora para ser executada. O protagonista está prestes a confortá-la quando seu telemóvel exibe uma notificação. A mensagem afirma que ele cumpriu as condições para gerar um poder divino exclusivo, polegar divino da multiplicação. Ele clica imediatamente para obter. Olhando para a descrição excessivamente dramática, é tão embaraçosamente pretensiosa como sempre. Assim que ele está prestes a testar esta habilidade, o seu gestor online envia uma mensagem a pedir para se encontrarem pessoalmente. Mas quando ele chega ao local, descobre que a pessoa é na verdade um homem. Ele fica sem palavras. Ele decide comer a borla e depois fugir. No entanto, o homem continua a encará-lo e grita ao protagonista para trabalhar arduamente no seu manha, dizendo que, como gestor, o protagonista tem todo o potencial, mas está a desperdiçá-lo. O protagonista gagueja, a tentar descobrir como enganá-lo. De repente, o seu telemóvel toca. O ecrã mostra que outro grupo de feras está a atacar a tribo das trevas, perguntando se ele quer multiplicar as formigas da tribo das trevas para as afastar. Ele seleciona imediatamente multiplicar. O homem percebe que ele está a jogar um jogo, levanta-se e dá-lhe uma bofetada forte na cara. Entretanto, no mundo das formigas, as formigas estão prontas em formação abaixo. A santa está numa plataforma alta com ambas as mãos levantadas, a gritar que o grande Deus único irá em breve eliminar todas as bestas. Pouco depois, o seu telemóvel exibe que ele derrotou com sucesso a besta do Deus da destruição e ganhou 300 milhões de moedas divinas. Neste momento, ele caminha sozinho na rua. Após uma luta, ele conseguiu proteger a sua dignidade. O seu telemóvel notifica-o de que a abundância infinita se ofereceu para o patrocinar como uma recompensa especial pela sua classificação como salvador benevolente. O Deus único pode escolher livremente qualquer habilidade com todos os custos cobertos pela abundância infinita. Nesse caso, ele naturalmente escolhe a opção mais cara. Ele seleciona a criação do céu e da terra, um poder divino exclusivo do Deus da superlua, com um preço de um seguido por 100.000 zeros. No entanto, o telemóvel notifica-o de que o Deus único está longe de cumprir os requisitos para usar a criação do céu e da terra para se adaptar ao nível do Deus único. A criação do céu e da terra foi parcialmente ajustada e agora foi alterada para um uso único da falsa criação do céu e da terra. O mundo passa por certas mudanças. Naquela noite, todos olham para o céu em choque. Uma segunda lua apareceu ao lado da lua original. Noutro lugar, um homem tremia de medo. À sua frente, um homem não estava de pé no meio de pilhas de cadáveres ensanguentados. O tipo parecido com o Tarzan pergunta se foi a Imperatriz do Relâmpago quem estava a causar problemas ao mestre da guilda. O homem confirma com um olhar distorcido. O Tarzan pervertido declara que vai brincar com ela sob a bela lua amarela. No dia seguinte, a sofrer de uma dor de cabeça latejante, o protagonista senta-se nos degraus enquanto treina a Spark. A Spark consegue terminar 500 voltas em apenas 5 minutos. Depois disso, ele pede-lhe para fazer uma prancha para que ele possa entrar novamente no seu espaço mental. Ele diz estritamente a Spark para não se mexer, e depois ativa o olho do Deus cego nela. Pouco depois, ele entra novamente no mundo interior da Spark. A esta altura, o tigre do relâmpago já não mostra hostilidade para com ele. Usando o dedo indicador divino, o protagonista começa a quebrar as correntes. Embora muitas correntes ainda estejam intactas, um número significativo já foi estilhaçado. O tigre do relâmpago então lambe-lhe o rosto carinhosamente. Assim que ele sai do espaço mental, o protagonista pede a Spark para testar a sua força para ver se há algum progresso. O resultado excede as expectativas. A Spark declara animadamente que o treino é verdadeiramente eficaz. Ela então vai completar outras 200 voltas enquanto o telemóvel do nosso rapaz recebe subitamente uma notificação. A Santa Tess pede-lhe que lhe dê um nome apropriado. Depois de pensar um pouco, ele percebe que chamá-la de Santa Tess para sempre não é o ideal.
A partir daquele momento, ela é chamada de Branquinha. Ao ouvir o nome, a Santa Tess fica dominada pela alegria e desata a chorar. As outras formigas pedem imediatamente nomes também, mas nomear centenas de formigas individualmente seria demasiado demorado. Como resultado, o protagonista atribui-lhes números simples como número 1, número 2, número 3, e assim por diante. Pouco tempo depois, o nosso rapaz volta para casa. O seu telemóvel informa-o de que a tribo das formigas evoluiu para a tribo Formica. Graças aos nomes concedidos pelo Deus único e a experiência ganha através da caça às bestas, ele acha-as incrivelmente adoráveis. Com a evolução da tribo Formica, o nível do Deus único aumenta para 2. Este avanço desbloqueia o renascimento da civilização. Através da sua orientação, o protagonista ajuda as formigas a construir muros, a estabelecer campos de treino e a desenvolver terras agrícolas. A Santa Branquinha anuncia orgulhosamente o milagre realizado pelo Deus único, instando todos a testemunhá-lo e adorar o grande Deus único juntos. O protagonista dá por si a gostar cada vez mais destas pequenas formigas. De seguida, o protagonista seleciona a terceira opção de ponto de interrogação. Sem aviso, uma torre que irradia energia sinistra materializa-se. A Torre dos Guerreiros aparece. Apenas aqueles que possuem coragem e fé excepcionais têm permissão para desafiar. De acordo com o aviso especial, a taxa de sobrevivência dos desafiantes é de apenas 1 em 10.000. Ao ver a Torre dos Guerreiros, a tribo das formigas entra em pânico. Em resposta, o protagonista destrói os muros circundantes para selar a entrada da torre. Ele avisa firmemente as formigas para nunca se aproximarem da torre por curiosidade. No meio da multidão, uma única formiga olha para as suas próprias mãos. Ela lembra-se dos inúmeros momentos em que a tribo foi empurrada para o perigo, desejando ter sido forte o suficiente para proteger todos. Fixando seu olhar na torre, a formiga toma uma resolução silenciosa mais firme. Ao mesmo tempo, dentro do Império das Formigas, o Imperador das Formigas explode de fúria com uma barata. Até mesmo seu exército de baratas falhou em eliminar o protagonista, o Deus sombrio da tribo sombria. Num ataque de raiva, o Imperador das Formigas levanta a sua mão esquerda e mata a barata com um único golpe. Ele ruge com raiva, condenando os insetos como inúteis e questionando se deve intervir pessoalmente. Nesse momento, uma voz calma interrompe-o e pede-lhe para conter a sua raiva. Sua Majestade. Um espírito-aranha avança perante o Imperador das Formigas e fala respeitosamente. Ela diz-lhe para deixar os assuntos mundanos nas suas mãos e focar-se apenas na preparação para a ascensão ao reino divino. O espírito-aranha jura que os insetos da tribo sombria e o deus maligno que eles seguem serão completamente erradicados, mesmo que custe a sua própria vida. Este mosquito é um verdadeiro rei entre a sua espécie. Com apenas uma picada, ele pode drenar uma pessoa completamente. Neste momento, ele acabou de esvaziar um zumbi ao sugá-lo. À distância, uma figura aproxima-se lentamente. É o espírito-aranha. Na sua mão está um item conhecido como agulha amaldiçoada. Ela entrega-a ao mosquito e ordena-lhe que mate o protagonista, o deus sombrio da tribo sombria. O mosquito ri sinistramente, dizendo que quer provar o sangue do deus maligno. O espírito-aranha responde friamente que ele pode fazer o que quiser. Prendendo a agulha amaldiçoada ao seu corpo, o mosquito planeia silenciosamente. Assim que absorver o sangue do deus maligno e ganhar um poder imenso, ele derrubará o imperador das formigas e proclamar-se-á um novo governante. Ao mesmo tempo, o protagonista está ocupado em insultar os seus colegas de equipa. O nosso rapaz liberta todo o poder dos seus 20 anos de velocidade de mão a solo, a digitar furiosamente para defender a honra da sua família. Ele não para até que o teclado esteja praticamente a fumegar. Quando ele finalmente termina o seu discurso inflamado, ele pega no telemóvel para ver como estão as formigas. Por agora, elas estão todas a dormir profundamente. De repente, ele nota uma pedra a tremer ligeiramente. No instante seguinte, uma formiga levanta-a. A pedra é várias vezes maior do que a própria formiga. Esta formiga é o número 1, um guerreiro da tribo Gayami, a treinar incansavelmente para proteger o seu povo. O protagonista coça a cabeça, a perguntar-se se deveria dar uma ajuda. No final, ele entrega uma garrafa da proteção do deus do crescimento. Ao recebê-la, o número 1 fica tão dominado pela emoção que mal consegue expressar a sua gratidão. O nosso rapaz volta então ao seu computador e recomeça a insultar os seus colegas de equipa, completamente inconsciente de que um mosquito o está a observar através da janela. Depois de observar por algum tempo, o mosquito finalmente faz a sua jogada. Ele voa e pica-o bem na testa. Instintivamente, ele dá uma bofetada violenta no mosquito. Ah, sério, por que é que ainda há mosquitos quando o inverno está quase a chegar? No segundo seguinte, um arrepio espalha-se pelo seu corpo como se ele tivesse caído num abismo gelado. Ele espirra e, para seu choque, um fio de muco dispara 8 metros de comprimento. O protagonista decide ir à casa de banho para lavar o rosto.
Quando ele olha para o espelho, ele vê uma marca demoníaca gravada na sua testa. O seu olho do Deus cego reconhece-a imediatamente como a marca do feio cavaleiro da praga a ativar a maldição arrepiante. O que é esta coisa? Ele ainda tem que defender a honra dos pais no jogo. Não há tempo para pensar nisso. Logo depois, a maldição da pena ativa-se seguida pela maldição da dor muscular e depois a maldição da anemia. Em pânico, ele procura na loja divina e encontra a pílula de Uata. Assim que ele clica para comprar, uma notificação de missão aparece de repente. Cheio de desespero, ele decide ir para o hospital sozinho. Enquanto isso, dentro do hospital, um homem examina cautelosamente os arredores. Ele é um seguidor devoto de um deus maligno, completamente doutrinado a acreditar apenas nessa divindade. O seu objetivo é realizar um ataque suicida e oferecer sacrifícios humanos ao deus maligno. De volta ao lado do protagonista, ele finalmente chega ao hospital. Agora, ele só consegue rastejar pelo chão, e é óbvio que a missão absurda nunca foi projetada para ele sobreviver. A missão exige que ele salve 100 humanos com devoção sincera. Caso contrário, ele pode muito bem morrer. No lobby do hospital, o seguidor do deus maligno está a manter uma enfermeira como refém, segurando um detonador com força enquanto grita para todos ficarem parados. Spark encara do outro lado da sala, pronta para agir a qualquer momento. O protagonista olha para a situação em confusão. Quando o seguidor do deus maligno nota a marca demoníaca na sua testa, ele assume imediatamente que o nosso rapaz é um aliado. Sem hesitar, ele grita para que ele se aproxime e ajude. Vamos oferecer sacrifícios juntos para saudar a descida do deus da destruição. Ao ouvir isso, Spark explode de raiva, exigindo saber que disparate o atacante está a dizer e dizendo-lhe que ele se enganou na pessoa porque aquele homem é o seu professor. O homem careca desdenha e aponta que a marca de caveira na testa do protagonista é o seu símbolo sagrado. Ele sente imediatamente uma aura sinistra. Não há dúvida de que este homem é um agente de confiança enviado pelo Sr. John. O nosso rapaz fixa o olhar nele e ativa o olho do Deus cego, conseguindo espreitar as suas memórias com sucesso. Dentro dessas memórias, um homem de cabelo roxo ordena-lhe que intensifique o medo dos sacrifícios antes de os matar para que a descida do Deus da destruição seja alimentada por ainda mais oferendas. Depois de testemunhar isto, o protagonista entende quão grave a situação realmente é. Nesse momento, o homem careca berra um cântico ao deus da destruição e prepara-se para acionar o detonador. Vendo isso, o protagonista estende rapidamente o seu dedo indicador, libertando o dedo indicador divino que tudo esmaga. No entanto, o detonador já foi pressionado. Exausto, o protagonista grita para Spark que este é o momento decisivo. O homem careca olha para o detonador em choque. Nenhuma explosão se segue no segundo seguinte, e o puro terror espalha-se pelo seu rosto. Sem hesitação, o relâmpago da Spark desce impiedosamente. O homem careca é eletrocutado no local, perdendo todo o controle sobre o seu corpo. Enquanto isso, o protagonista desaba no chão, já inconsciente. Pouco antes da sua consciência se desvanecer, uma voz ressoa na sua mente, ativando a maldição da necrose. Ele encontra-se numa vasta e vazia expansão. Ele caminha por este espaço infinito por um longo tempo antes de uma voz finalmente falar. Deus infante recém-nascido, tu realmente forçaste-me a intervir pessoalmente. Far-te-ei suportar medo, morte e sofrimento ilimitados. No instante seguinte, vários demônios imponentes com centenas de metros de altura materializam-se à sua frente. Enquanto o protagonista está paralisado de choque, a flor do pesadelo emerge atrás dos demônios. Numa única mordida, ela devora os monstros outrora arrogantes. Missão completa. Parabéns por superar os requisitos da missão para salvar os outros e sobreviver. O mestre do livro medicinal está altamente satisfeito com a tua benevolência. Recebeste a pílula de Uvada. O protagonista acorda um dia depois com algo a repousar na sua boca. Agindo por instinto, ele mastiga-o. No momento seguinte, todas as lesões físicas e doenças são completamente curadas. Como recompensa extra, um fragmento do poder divino desse ser funde-se no seu corpo. Perto dali, a Spark está rodeada por multidões a pedir autógrafos. Aproveitando a confusão, o protagonista escapa silenciosamente. De volta a casa, ele relaxa na sua cama, maravilhado com a notável eficácia da pílula de Uvada. De repente, o seu telemóvel toca. O número 1 está a pedir desesperadamente ajuda do Deus Único. A mensagem aparece no ecrã. Deus Único, peço desculpa por te incomodar. Posso receber mais do remédio que me concedeste uma vez? O protagonista senta-se de repente e pergunta o que aconteceu. O número 1 está deitado no chão, com todo o corpo a tremer. Ele pretendia passar em todos os testes na Torre do Guerreiro para proteger a sua tribo. Ao abrir a primeira porta, a voz da torre anunciou que o candidato número 1 estava a começar o teste. O teste da rocha no primeiro andar começou, exigindo que ele subisse as escadas para o segundo andar para prosseguir.
O número 1 correu em frente, focado. Ele lembrou-se de como a bebida dada pelo grande Deus tinha aumentado seu nível, forçando-o até a mudar de profissão para que pudesse usar a sua armadura poderosa. Perdido em pensamentos, ele não reagiu quando uma pedra voou de repente na sua cabeça. O impacto fê-lo rolar pelas escadas abaixo, prendendo-o contra a parede. A pedra desapareceu, mas a dor permaneceu real. A formiga gritou e chamou pelo seu Deus. O protagonista leu a memória do sujeito e olhou para o corpo quebrado do número 1. A preocupação percorreu enquanto se perguntava se as formigas que ele outrora matara por diversão tinham sofrido assim. O sistema avisou que a vida do número 1 terminaria em 10 segundos. Em pânico, o protagonista concedeu-lhe a bênção do Deus do crescimento, mas não teve efeito. Com 8 segundos restantes, depois 7, o rapaz agarrou a cabeça em desespero. De repente, ele reparou na sua mão e lembrou-se de uma recompensa que tinha recebido mais cedo. Com 5 segundos restantes, ele comprou um direito especial para usar medicina de cura divina por 100 moedas. A sua mão brilhou enquanto ele a ativava. Com 3 segundos restantes, ele apontou para o número 1 e usou o remédio. O corpo do número 1 mexeu-se e levantou-se lentamente. O protagonista sorriu aliviado e disse-lhe que ele tinha voltado à vida. O número 1 desabou em lágrimas, agradecendo ao seu grande Deus. O protagonista lembrou-lhe severamente que o tinha avisado para não entrar na torre. O número 1 baixou a cabeça e disse que só queria proteger a sua tribo. O protagonista tentou levá-lo para fora, mas as portas não abriam. O sistema declarou que o número 1 não poderia sair até que ele passasse do 5º andar mais alto. Confuso e assustado, o número 1 perguntou o que deveria fazer. Uma recompensa do buscador do direito eterno chegou. O protagonista amaldiçoou a injustiça enquanto abria várias garrafas. Soou uma batida. O protagonista bebeu uma garrafa e entregou o resto ao número 1, dizendo-lhe para as beber. Lá fora estava um homem alto de óculos que perguntou se o protagonista era o caçador. Ele apresentou-se como Tim, um batedor de elite da Guilda dos Magníficos, e disse que era uma honra conhecê-lo. O protagonista rapidamente afirmou que não era um caçador, mas Tim respondeu que ele se tornaria um em breve e pediu uma pequena conversa. Enquanto o protagonista falava com Tim, o número 1 voltou para as escadas. Frascos vazios estavam espalhados à sua volta. O buscador da eternidade observava-o calorosamente enquanto o número 1 escolhia tentar novamente. O cristal acima das escadas brilhou, e uma enorme bola de pedra rolou para fora do túnel. O número 1 cerrou o punho e atingiu-a com um grito. A bola estilhaçou-se. O sistema anunciou que o candidato número 1 passou no teste da pedra e receberia uma bênção. Enquanto isso, Tim explicava a oferta. O salário anual seria de 300 milhões, e eles poderiam assinar imediatamente se o protagonista concordasse. O protagonista imaginou um futuro livre de seu gerente severo, repleto de escrita, boa comida e presentes para sua amada sobrinha. Ele sorriu, mas Tim acrescentou que a guilda ficaria com 70% de todas as recompensas de caça. Perdido em pensamentos, o protagonista mal notou a irritação de Tim. Após avaliá-lo, o protagonista percebeu com horror que Tim era um servo do deus da destruição. O dinheiro prometido era uma isca. O protagonista recusou nervosamente, dizendo que estava ocupado finalizando capítulos e que não era motivado apenas por dinheiro. Tim se desculpou educadamente e disse que o mestre da guilda sinceramente queria o protagonista. Suando, o protagonista alegou que sua barriga doía e pediu para usar o banheiro. Tim respondeu friamente que esperaria. Lá dentro, o protagonista encarou seu reflexo, convencido de que Tim era como o terrorista do hospital. Ele abriu seu celular, perguntando-se para quem poderia ligar. De repente, a parede da banheira desabou. Tim apareceu pela abertura e exigiu saber para quem o protagonista estava ligando. O protagonista congelou de terror, certo de que estava acabado. Tim franziu a testa para o herói e o lembrou de que havia feito uma pergunta. Para quem ele deveria ligar? O protagonista percebeu rapidamente e disse que estava contatando a editora sobre um assunto importante. Por dentro, ele tremia como uma folha. De repente, um golpe poderoso o atingiu, arremessando seu corpo através de outra parede enquanto ele gemia de dor. Tim ajustou sua gravata, claramente irritado. Ele questionou por que o haviam convocado quando qualquer outra pessoa poderia ter lidado com isso. Agarrando o herói pelo pescoço, ele disse que o arrastaria à força. Com facilidade, o bruto levantou-o do chão e o sacudiu zombeteiramente de um lado para o outro. A visão do protagonista ficou turva e seus olhos se fecharam lentamente. Tim o avisou para não lutar para que pudesse nocauteá-lo sem muito esforço. Suas pupilas reviraram, suas pálpebras se fecharam com força e a escuridão o engoliu. Uma notificação do sistema apareceu. Uma missão urgente foi emitida. Uma missão para salvar um fiel. O protagonista despertou sobressaltado. Ele tinha que salvar seu único fiel na Terra da Morte. Tim assobiou surpreso, notando que o herói estava resistindo muito melhor do que uma pessoa comum que já teria desmaiado.
O protagonista agarrou a mão do Brutamontes, mas a diferença de força era esmagadora. Ele sabia que seria morto nesse ritmo. De repente, seus olhos se abriram, brilhando em azul. Diante dele apareceu uma escada com uma figura desconhecida no topo, oferecendo-lhe poder. Olhando mais de perto, ele reconheceu o número 1, gritando para que o grande Deus o mantivesse lutando. A habilidade de transferência foi ativada. Raios surgiram dos olhos do protagonista, e a transferência do corpo do número 1 foi concluída com sucesso. Ele olhou para baixo e ativou a habilidade do número 1. Tim riu, mas sua expressão mudou quando o corpo do garoto inchou, tornando-se incrivelmente musculoso. Ele recuou para uma postura defensiva. Ele presumiu que o herói era um caçador especializado na criação de matéria. O agora poderoso protagonista ficou de pé com confiança, e Tim finalmente entendeu por que o mestre da guilda estava tão interessado nele. O homem grande tirou o casaco, admitindo que temia que a missão fosse fácil demais. Parecia que ele havia sido precipitado ao invejar aquele a quem foi confiado Relâmpago. Sem saber se a Imperatriz já havia sido derrotada, ele decidiu parar de se conter e terminar a tarefa rapidamente. Tim ordenou que o herói atacasse. O protagonista avançou. Tim se esquivou e reconheceu a força por trás do golpe. Enquanto o herói continuava a atacar imprudentemente, Tim notou inúmeras aberturas em sua defesa. Eletricidade vermelha crepitava ao redor do corpo de Tim. Ele tinha certeza de que o herói ainda era inexperiente e desferiu um soco com um toque de pena. De repente, o protagonista agarrou sua cabeça com ambas as mãos e deu uma joelhada em seu rosto. Dentes voaram, sangue jorrou de seu nariz e Tim gritou enquanto se curvava para a frente. O protagonista então levantou ambas as mãos e as bateu como martelos nas costas de Tim, esmagando seu rosto no chão. O protagonista rapidamente pegou seu celular e tentou ligar para Spark, mas estava desligado. Em pânico, ele pediu ao sistema para localizá-la. O banco de dados de seguidores do Deus Sem Nome foi inicializado, projetando um mapa da Terra. A localização de Spark apareceu enquanto os olhos do protagonista brilhavam em azul, fixando-se em seu sinal. Uma figura desconhecida se aproximava do corpo de Spark, jogando uma lâmina por cima do ombro enquanto a tranquilizava de que não a machucaria. Ele era o demônio da espada. Ensanguentada, Spark chamou por seu mestre. O demônio ergueu sua espada e sangue espirrou. Uma rajada de vento levou para o ar um panfleto anunciando a busca pela Imperatriz do Relâmpago. O mestre suspirou pesadamente. Um pensamento arrepiante passou por sua mente. Será que algum tolo realmente acabou com a Spark? Uma terrível premonição o dominou. Esses eventos ainda não haviam ocorrido, mas estavam rapidamente se tornando realidade, lembrando o caso com o demônio da morte. Exultante, o protagonista decidiu mudar o destino de sua seguidora usando o direito de Deus. Ele notou uma nota indicando a obsessão do demônio da espada por espadas. Virando-se para o seu laptop, ele percebeu que precisava de uma espada. Tudo o que ele tinha era uma faca pequena, mas ele a pegou junto com seu celular. O custo de alterar o destino foi deduzido. Uma luz ofuscante o envolveu. Em seu nível atual, ele podia realizar um feito milagroso. Uma esfera brilhante se formou no apartamento enquanto um redemoinho violento girava ao seu redor. Ao mesmo tempo, o demônio da espada olhou para a garota ferida enquanto ela lutava para se sentar e perguntou o que ele queria. Ele respondeu que não era nada pessoal, que estava simplesmente fazendo seu trabalho. De repente, ele sentiu algo errado, virou-se bruscamente e saltou para trás. Uma figura brilhante se materializou diante dele. O homem exigiu saber quem ele era. O protagonista o encarou e disse que pretendia matá-lo por ousar tocar em sua aluna. O demônio fez uma careta para o herói, lembrando como, depois de trilhar o caminho da espada, ele havia massacrado incontáveis gênios para alcançar seu nível atual. Ele ergueu sua lâmina manchada de sangue e questionou se o herói era realmente aliado da Imperatriz do Relâmpago. Usando sua habilidade, ele havia derrotado inimigos muito mais fortes que ele. O protagonista avançou. Rindo histericamente, a loucura estava claramente estampada em seu rosto. Nunca antes o demônio da espada havia encontrado um oponente que empunhava nada mais do que uma faca de frutas. Ele guardou sua katana na bainha e assumiu uma postura de batalha, finalmente reconhecendo a seriedade do herói. Uma aura roxa começou a vazar lentamente de seu corpo. Ele subitamente avançou, desferindo um golpe horizontal amplo em direção à garganta do protagonista. Com fria confiança, o demônio acreditava que nem mesmo lutadores de classe S seriam capazes de suportar sua lâmina. No entanto, o protagonista permaneceu completamente ileso, ainda rindo enquanto segurava sua faca. Não havia nem mesmo um arranhão em seu corpo. Os olhos do demônio tremeram quando seu ataque foi parado por uma simples faca de frutas. Ele recuou um passo, incrédulo, atacou novamente e liberou uma onda de energia sombria. O protagonista a desviou casualmente. Uma explosão ecoou atrás dele. Assustado, o espadachim desferiu uma rápida saraivada de golpes, incapaz de rastrear a posição do herói.
Calmamente, o protagonista bloqueou todos os ataques. O demônio então percebeu a Imperatriz do Relâmpago se dirigindo ao herói como mestre e entendeu instantaneamente que o herói era um caçador eremita de fora da associação. Suor frio escorria pelo seu rosto quando a ficha caiu. Ele pegou uma ampola, totalmente ciente de que ela consumiria sua força vital em troca de um único golpe decisivo. Depois de engoli-la, seus olhos brilharam em roxo e uma aura densa envolveu seu corpo. Relâmpagos estalaram enquanto um símbolo se formava em seu rosto. Mostrando respeito ao seu oponente, ele disse o nome do protagonista e ordenou que ele se preparasse para a morte. O protagonista apenas sorriu descontroladamente. Com as veias ficando pretas, o demônio avançou. No momento em que ele entrou na zona de abate, o protagonista atacou. A faca passou limpamente pelo pescoço do demônio, ativando o passo sombrio. O espadachim reapareceu atrás do protagonista e golpeou. Poeira subiu no ar quando sua espada cravou no asfalto. Certo de sua vitória, ele levantou o olhar apenas para ver sua espada se despedaçar. Ele caiu de joelhos, olhando fixamente para a arma quebrada. Uma risada maníaca ecoou de dentro da poeira. O protagonista sorriu e sussurrou suavemente: corte. O terror inundou os olhos do demônio. Embora o protagonista estivesse de costas para ele, sua cabeça se virou de forma não natural para encará-lo diretamente. Uma luz azul perfurou o demônio enquanto inúmeros golpes o atingiam. Momentos depois, ele percebeu que não havia se ferido. O verdadeiro campo de batalha estava atrás dele. O demônio exigiu saber por que sua vida havia sido poupada. O protagonista respondeu que sempre foi possível matá-lo, mas ele escolheu o contrário. Vapor saía do corpo do protagonista enquanto ele ria, proclamando-se o deus da espada. O espadachim sentiu pavor ao entender a verdade. Apenas alguém no topo absoluto poderia carregar tal título. De repente, a força do protagonista desapareceu. O sistema anunciou que o corpo de aço havia expirado, selando temporariamente suas melhorias. Testemunhando isso, o espadachim desabou, reconhecendo sua derrota diante do grande deus da espada. Cercado pela destruição, ele implorou para seguir o protagonista, jurando dedicar sua vida para alcançar as mesmas alturas. Sentindo-se sem graça, o protagonista pensou que o homem era claramente instável. O sistema então confirmou que o espadachim havia se tornado seu segundo seguidor fanaticamente leal. Perto dali, Spark estava ferida e sangrando. O espadachim correu e deu a ela uma poção de cura. Uma luz dourada envolveu Spark enquanto suas feridas cicatrizavam. Tremendo, o demônio pediu desculpas por seu desempenho vergonhoso. O sistema anunciou que a missão para salvar Spark havia sido concluída, dominado pela culpa. O espadachim se culpou e implorou por punição, oferecendo-se até para abrir o próprio estômago. Mais uma vez, o protagonista concluiu que o homem não era mentalmente são. Quando perguntado se obedeceria a qualquer comando, o espadachim concordou sem hesitação, gabando-se de que muito poucos no país poderiam rivalizar com ele. O protagonista ordenou que ele destruísse a Guilda da Magnificência em seu nome. O demônio hesitou, o medo cintilando em seu rosto antes de se ajoelhar e aceitar o decreto do Deus da Espada. Um sorriso cruel se espalhou pelo rosto do protagonista. Se você está animado para a próxima parte, deixe um comentário, e farei o meu melhor para trazê-la para você o mais rápido possível.